Boa tarde, galera. Boa tarde. Eu estou vindo hoje aqui para poder falar com vocês. Desejar a todos feliz ano novo, né? Estamos começando... Eita, caramba. Estamos começando um novo ano no Brasil, né? O ano 2021. O Brasil, infelizmente, é um país que só tem existência depois do carnaval, né? É um país que é doutrinado pelas regras religiosas, regras de lua, enfim. A pessoa vai falar, pô, mas ele, que tem a ver uma coisa religiosa com o carnaval? Tem tudo a ver. O carnaval é justamente a festa da carne, né? Então, carnaval. E aí é feito uma festa para poder... Tá entrando gente aqui? Deixa eu vou dando um oi para quem tiver... Ah, o Henry Orion. Fala, Henry, beleza? Um abraço para você. As pessoas vão fazendo... o mundo, a vida do brasileiro só começa a acontecer depois do primeiro dia que vem aí depois do carnaval, né? O Brasil só trabalha depois do carnaval. Essa festa aqui esse ano não teve, por motivos até óbvios assim, não teve, por conta do plano maior de outras pessoas aí que fizeram com que o carnaval não acontecesse, porque suposta aglomeração de pessoas, coisa que não vai resolver em nada. Estão fazendo uma bagunça danada, fazendo um fuzuê, e não vai chegar a lugar nenhum, e fazendo com que o Brasil atrase, o país, não só o país inteiro, né? Já foi um ano perdido aí, desde o ano passado. Logo depois do carnaval, eles instituíram aí, então, a pandemia. Olha um ar-condicionado para poder gelar um pouco, vou prender o cabelo de novo. E para gerar a pandemia, foi instituído, né? Para poder gerar um problema sério na economia do mundo aí. E fizeram, estão fazendo, e tá bacana, tá funcionando, né? Mas agora a gente tá vindo para poder... esse ano vai ser um ano de muitas mudanças, muitas coisas novas vão começar a acontecer a partir desse ano. Coisas até muito sérias, muito importantes para o Brasil, principalmente. Não só na questão mundial, que a questão mundial também vai fazer muita diferença, mas no Brasil vai começar a fazer uma grande diferença esse ano de 2021. Esse ano de 2021, creio eu, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou entendendo aí de tudo que está acontecendo, vai ser um ano que vão acontecer coisas muito importantes para o Brasil, e principalmente com algumas pessoas, as pessoas que tiverem vontade de crescimento, de querer melhorar as suas condições de vida, as suas condições de conhecimento mesmo, conhecer mais coisas, começar a trabalhar com um novo formato, novas coisas vão poder ser feitos, novos trabalhos, novos negócios vão poder ser feitos, e muitas pessoas vão poder melhorar as suas condições no Brasil esse ano. Mas vai acontecer com toda certeza uma revolução muito grande. A gente, eu ainda não sei te dizer ao certo aonde que vai ser essa revolução toda, mas eu tenho uma ideia, lógico que eu tenho uma ideia, e eu vou ajudar um pouco essa ideia a acontecer, porque eu vou começar a fazer coisas que jamais foi imaginado que pudesse ser feito. Na verdade, dando oportunidade, fazendo coisas com pessoas para poder melhorar as condições de crescimento, desenvolvimento econômico e desenvolvimento mental também. Porque as pessoas estão vinculadas a um movimento onde que não deixa ninguém crescer. E esse ano de 2021, com toda certeza vão ter novas oportunidades de fazer melhor para o Brasil, melhor para você, melhor condições de vida para algumas pessoas que queiram realmente modificar as suas próprias vidas. A parte mais importante seria a decisão a ser tomada de querer fazer a diferença, de modificar o formato, o que você vai fazer da sua vida. É viver melhor, fazer coisas melhores, resolver problemas que ao longo de vários anos você não prestou atenção. Por quê? Porque você estava vivendo o comum.
o normal, aquela correria, o bate-bate, corre para trabalho e corre para uma coisa, corre para outra. Agora, depois desse ano da pandemia, a pandemia mostrou um pouco às pessoas que existe uma outra vida, um outro formato de existência, aonde você vai poder fazer coisas melhores e diminuindo um pouco a frequência das velocidades. Porque estava no flow tão pegado que as pessoas não estavam tendo tempo de prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Isso me inclui também, tá? Isso não estou falando só para as outras pessoas, não. Isso me inclui também. E eu, a partir do ano passado, de dezembro, comecei a fazer alguns cursos, algumas atividades para poder modificar o formato de pensamento. Sim, porque o formato de pensamento é justamente a coisa que nos trava nesse degrau onde a gente está aqui, que a gente não consegue evoluir. Brasileiro de uma forma geral, tá? Não está se falando de um brasileiro ou de dois, estão se falando de uma forma geral. Fala, Felipe, um abraço para você, meu irmão. Entro mais um aqui. O brasileiro deixou ser governado pela cadeia mental que foi imposta às pessoas para não evoluírem. Aqui no Brasil ainda é muito pior. No resto do mundo está muito difícil também. Mas aqui no Brasil, até desde quando a gente já nasce com esse propósito trocado, que é uma coisa muito ruim, é o síndrome de cachorro vira-lata, né? Que bota no brasileiro. O brasileiro não pode crescer, o brasileiro não pode enriquecer, o brasileiro não pode evoluir. Na ciência, o Brasil não pode entrar, cientistas brasileiros não podem fazer sucesso, médicos brasileiros não podem... Oi, Pê! Silas, tudo bem, Silas? Um abraço para você também, meu irmão. Então, o brasileiro não pode ter, não pode querer, não pode crescer. Tem que continuar sempre sendo subserviente a um pequeno grupo de pessoas, onde que, na verdade, esses poucos grupos de pessoas também não dão conta de expandir mais do que já estão, por conta da dificuldade do crescimento e desenvolvimento mental, literalmente mental, das pessoas no Brasil. Eu desde muito sempre, eu falo isso, as pessoas ficam meio irritadas e parece que eu mexo em alguma coisa que não era para mexer das pessoas. Eu nunca quis na minha vida trabalhar de carteira assinada. Eu sempre tive problema sério em ter a minha vida de carteira assinada. Mas a vida do brasileiro toda é pautada em cima de carteira assinada. Azar de quem que for. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou falando da minha vida. Da vida dos outros, quem cuida é os outros. Eu estou cuidando da minha. Eu nunca quis ter carteira assinada porque eu acho que não é o caminho do desenvolvimento para melhoria. Na verdade é o contrário. Quando alguém te assina a sua carteira de trabalho, automaticamente te bota um freio. Sabe aquele freio de burro? Sabe? Que é onde bota a rédea do cavalo para te guiar para onde quer guiar, e você deixa de fazer, de produzir, de criar, desenvolver, fazer com que a vida aconteça da forma que você imaginou para sua vida. Todo mundo imagina uma vida bacana para si, né? Eu quero viajar, eu quero transar muito, eu quero beber pra cacete, eu quero conhecer o mundo, eu quero ir pras praias, eu quero conhecer o deserto, eu quero conhecer as geleiras do Alasca, mas ninguém faz por merecer. As pessoas simplesmente querem, mas eu preciso ficar aqui porque eu preciso ter a minha carteira assinada, eu preciso ser um funcionário público. O maior sonho das pessoas que eu conheço, não são sonhos. Na minha concepção, não. A maioria uma grande quantidade de pessoas que eu conheço fazem faculdade para serem funcionários públicos, que é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu falo, meu filho está com 22 anos, 23 anos agora. Eu nunca falei para ele tirar nota alta no colégio. Sabe por quê? Porque colégio é só uma passagem da vida, ela não é o seu norte de vida. Ali é só uma obrigação legal que a pessoa tem que passar para poder provar alguma coisa que não tem que provar nada no final. Você pode ver que as maiorias dos grandes milionários do mundo nem faculdade fizeram. Poucos até chegaram a mais do que o seu ensino médio, como é aqui no Brasil, passou o ensino médio. Se você for ver a grande massa de milionários no Brasil e fora do Brasil também, são todos de pessoas com um estudo mais reduzido, porque não aprenderam muita coisa, ou melhor, não se influenciaram, não foram influenciados por essa massa de obrigação e de colocação como
como é que vai poder dizer? Não são burros, mas são massas de manobra desses senhores feudais que seguram os seus cabrestos, não deixando a pessoa progredir ou criar. Primeiro, porque criação no Brasil é uma coisa que ofende as pessoas barbaramente. Se você pega tá trabalhando em algum lugar e você cria alguma coisa a partir do que alguém supostamente idealizou, mesmo que teu processo seja melhor, as pessoas que são acima do patamar onde você estiver, as pessoas vão te bloquear de absolutamente tudo para que você não evolua o seu crescimento, o que você melhorou na condição do que ela está fazendo. Automaticamente, sei lá, eu vou colocar aqui, um gerente não consegue entender, ou melhor, vai perseguir pessoas que trabalham abaixo dele, um diretor, porque eles tiveram ideias inovadoras para poder melhorar as vidas das pessoas. E isso é uma constante, isso não é só no mercado de trabalho comum, é também no mercado de trabalho de rua, né? Enfim, comércio, tudo mais. Mas é principalmente nas áreas públicas. Existe uma perseguição às pessoas que criam, às pessoas que fazem, às pessoas que falam, às pessoas que produzem, que é uma coisa horrorosa. Se você pega alguém que trabalha no setor público, vou tomar uma água aqui, molhar a palavra, né? Se você pega uma pessoa que trabalha no setor público que tem uma evolução melhor para poder melhorar a condição de vida das pessoas que estão sendo atendidas, vamos botar uma prefeitura, para a gente ter uma noção bem micro mesmo. Uma prefeitura, uma pessoa que trabalha no atendimento, que faz algum setor, e ele começa a atender bem as pessoas, imediatamente, se chegar pessoas elogiando essa pessoa pelo atendimento, pelo bom atendimento, pelas coisas que ela fez, como melhorou, como resolveu, como facilitou a vida, essa pessoa imediatamente vem um superior que não conhece absolutamente nada do que aconteceu e nem sabe o que vai ser, mas ele já tira aquela pessoa do lugar, porque ali a pessoa já começou a virar um problema, porque de repente o cara tem interesses políticos por trás. Aí está ajudando com a máquina pública, é uma coisa horrorosa. A verdade isso é uma coisa horrorosa. Então quando você se dispõe, ou quando você se põe à disposição de ser um funcionário público de qualquer natureza, você está tolhindo a sua possibilidade de criação, de melhoramento, de você melhorar não só a sua vida, ou a vida dos seus filhos, pais, irmãos, ou sobrinhos, ou amigos que sejam, não tem problema, mas você atrapalha o desenvolvimento de um país, porque o país desenvolve a questão de uma pessoa. Uma pessoa tem a condição o suficiente de poder desenvolver um país. No Brasil, olha a mente podre do brasileiro de vira-lata. O primeiro país no mundo, hoje o homem mais rico do mundo, vamos falar aqui. O homem mais rico do mundo hoje chama do dono da Tesla, Elon Musk. Ele é o homem mais rico do mundo. O Elon Musk criou algumas coisas que fizeram, e ele nasceu pobre, tá? Alguém vai falar, não, mas ele sempre foi rico. Não, ele é africano, ele nasceu na África do Sul, ele foi morar com o pai e com a mãe, que a mãe mudou e o pai mudaram para o Canadá porque não tinham condições financeiras, por diversos motivos foram a fazer América no Canadá. E ele do Canadá, ele com 16 anos foi para os Estados Unidos, foi ser figurante, galera. Figurante em Hollywood. Se você não sabe, Elon Musk está no filme Obrigado por Fumar. Ele está abrindo porta e fechando porta de um carro numa cena do filme como figurante. Entenda a coisa como funciona. E esse cara criou um sistema logo depois disso daí, ele criou um sistema de PayPal, porque ele queria pagar coisas pela internet, ele achava que tinha produtos que poderiam ser comprados e vendidos pela internet, e ele precisava comprar e não tinha como pagar
a não ser pelo boleto, e o boleto era caro, era uma coisa... É ruim, até hoje o boleto é ruim. Então ele criou, ele junto com mais 3 amigos, criou então o PayPal. O PayPal é o meio de pagamento até hoje, a evolução do PayPal, né? Ele ainda continua funcional até o dia de hoje. E esse cara, ele criou um modelo de negócio onde que depois que ele vendeu o PayPal, ele conseguiu comprar a Tesla e a SpaceX, porque ele queria fazer foguetes, porque ele queria conhecer o espaço, porque a dificuldade só existia a NASA. E ele não, porra, alguém ia ter a cara ou a vontade de poder bater de frente com a NASA? Ele fez porque o governo permite. Aqui no Brasil tivemos o primeiro carro elétrico do mundo. Veio da Gurgel. Foi o primeiro carro elétrico do mundo. Foi feito aqui no Brasil, que era o Gurgel, se eu não me engano, Carajás. Era um carro elétrico movido a bateria, mas que, por motivos lógicos e óbvios, o formato e o modelo do carro não pôde desenvolver porque o país não permitiu, porque políticos não permitiram, porque as pessoas que supostamente mandam no país bloquearam a pessoa de crescer e desenvolver. Acredite se você quiser. É isso aí. Quanto do lado de fora do país, Elon Musk, muito tempo depois, veio a criar, ou comprou a ideia da Tesla, porque estavam precisando de dinheiro para poder fazer a coisa acontecer. Eu não vi ali quem foi que entrou, deixa eu ver aqui. Roberto Historiadora. Então tá, tudo bem, Roberto? Um abraço para você. E ele então criou o sistema no carro, comprou. Voltou. Hoje em dia, a Tesla é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. Os carros mais sexys, mais bonitos e mais punks de todo mundo é feito pela Tesla. O carro mais rápido do mundo hoje é elétrico. Ele não é movido a combustão de combustíveis fósseis, como gasolina, como diesel ou qualquer coisa no gênero, ou biodiesel ou álcool. Ele é elétrico, é o carro mais veloz do mundo e é do Elon Musk, é da Tesla. Esse cara que revolucionou, saiu pobre da África, foi pro Canadá, migrou pro Canadá por conta de trabalho, fez América pelo Canadá, entrou nos Estados Unidos e ali então ele conseguiu crescer, desenvolver, fazer as suas coisas. Porque o governo e as pessoas permitem que você faça. Aqui no Brasil eles te informam e te fazem de tudo para que você não evolua, não cresça e não fale. Porque se você falar, você acaba sendo uma pessoa perigosa para o sistema. Porque o sistema quer te castrar a qualquer custo. E você tem isso desde que você nasce. Nós brasileiros temos, principalmente brasileiros, temos isso desde a época que a gente nasce. A gente pequenininho já começa a crescer, já começa as pessoas te parando, te bloqueando, te menosprezando porque você é diferente de tudo aquilo que o sistema acha que você tem que ser. O sistema de consumo do Brasil se dá em cima de propostas de ter que ficar trabalhando para governo. Eu trabalhei durante um tempinho fazendo Uber. A experiência de servir é ótima. A repercussão social é péssima. Todas as pessoas aqui no Brasil têm... lá nos Estados Unidos não tem problema. As pessoas saem daqui, vão para os Estados Unidos trabalhar. Estados Unidos, França ou Europa, qualquer lugar da Europa, não importa, não tem distinção. Uma pessoa qualquer, de qualquer nível social, de repente não está muito... e resolve trabalhar fazendo outras coisas, eles vão ser respeitados da mesma forma. Aqui no Brasil, principalmente, não. Pessoas que trabalham como Uber, por exemplo, são menosprezados depois pelas outras pessoas. Isso é uma péssima condição. Mas a pessoa às vezes só está com condição de ficar no Uber no momento. Mas não é aquela pessoa... enfim, é um azedume desnecessário para um país que deveria estar, em vez de castrando, deveria estar evoluindo. Mas isso é uma parte onde que a gente vai chegar
para poder modificar o consentimento das pessoas, que essa que é a ideia, de mudar o consentimento das pessoas a respeito do que se faz como trabalho. Eu acho que não há incomodância nenhuma, mas em todos os casos, quando eu trabalhei de Uber aqui no Brasil, eu estava fazendo as corridas com as pessoas, servindo as pessoas no meu carro, eu usando meu carro, meu combustível, para levar pessoas para os seus destinos, para onde elas gostariam de estar, ou indo fazer as coisas que elas teriam que fazer, e eu estava ali para servi-las. Isso é ótimo, foi muito bom, o tratamento foi bacana em determinadas coisas, foi muito legal, a experiência foi muito boa, e nessa experiência eu comecei a fazer esse questionamento à sociedade de uma forma geral, nesta questão de que as pessoas estavam cumprindo um papel aonde que nem elas eram felizes. Mas a indústria farmacêutica adora isso, porque quanto mais gente infeliz, mais pessoas com depressão e mais remédio é vendido. Você vê nas suas cidades, onde que você estiver vendo isso daí, não sei onde que é, a quantidade de farmácia que cresceu. A quantidade de farmácia cresceu por conta da quantidade de pessoas com depressão ou com sofrimento que começam a adoecer com coisas que não existiam. Não estou falando da pandemia, esquece a pandemia. Antes da pandemia já existia doença, ok? A pandemia não é a doença, mas a pandemia é a pandemia, beleza? Não estamos falando dela, estamos falando de doença. Então, todas as cidades, a quantidade de farmácia que aumentou foi uma quantidade absurda. Por que foi que aumentou tanta quantidade de farmácia desse jeito? Foi porque as pessoas começaram a ficar com outros problemas e a maioria mental. Depressão, síndrome de transtorno bipolar, e aí começa, não só isso, aí começam a ter outros dor de cabeça constantes, problemas de estômago, fígado ruim, aí começa a dar um monte de avarias no corpo pelos problemas que vão vindo de acordo com o que a pessoa começa a sofrer. E por que a pessoa... Aí você vai falar, pô, Edgar, mas você virou psicólogo? Eu não virei psicólogo, eu só nem estudar para isso eu estudei. E nem estou aqui para falar de psicólogo, nem para avaliar a vida psicologicamente. Eu estou falando dos acontecimentos que eu percebi nas pessoas. E aqui no Brasil é muito maior isso, porque as pessoas fazem questão de dizer que você é um merda quando você não faz uma faculdade. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode ser uma pessoa exemplar, especialíssima e cheia de virtude, cheia de valores e com entendimento, com uma inteligência brutal e não ter feito faculdade. Isso é uma coisa bem comum e é bem fácil disso acontecer. Beleza? E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão fazendo faculdade pelos motivos errados. Todas as pessoas, a quantidade de gente que faz faculdade de direito, não para ser um advogado, ou seja, acaba que a hora que entra na faculdade eles são tendenciados, veja bem, são levados a crer que eles têm que ser juízes, eles têm que ser promotores, eles têm que ser, enfim, tudo que é cargo político, tudo que é cargo público, levado ao cargo público, para ser funcionário público, porque funcionário público não trabalha, porque funcionário público ganha muito dinheiro, porque você tem uma aposentadoria, feriado você não trabalha, dia de santo você não trabalha, se alguém atrasar alguma coisa, pode atrasar que não tem problema, que se você fizer merda, a única coisa que vai acontecer é você tomar uns diazinhos de férias e depois você volta para uma outra posição, mas você não vai ser mandado embora, porque você, quer dizer, trabalha exatamente a involução do ser humano. Não é para prestar o melhor serviço, é para você poder ser o mais escravo possível dentro do sistema e fazer com que outras pessoas também acreditem que isso seja a grande coisa. Opa, eu não sei quem é, JC Zefir, tudo bem? Um abraço para você. Tô mandando um aceno para você. E as pessoas, então, começam a fazer uma faculdade de Direito, por exemplo, e vão fazendo de Direito, aí são influenciados dentro da própria faculdade. Qualquer uma delas, todas elas são iguais, tá? Todas. Sem tirar nem pôr. Não é uma ou outra, não.
te influenciam diretamente a você ser funcionário público, a ser juiz, a ser até cartorário, você é instruído ali a ser, para que você não seja o advogado de verdade, para que você não seja uma pessoa que esteja buscando a melhoria ou a resolução de problemas de pessoas, mas sim ser uma pessoa para ficar encostada sem ter que trabalhar e ficar, sabe? E aí, o que acontece? Essas pessoas gastam aí um valor absurdo fazendo um curso em uma faculdade, como de Direito, por exemplo, que hoje aí sai numa faixazinha, mais ou menos até o final do curso, uns 250 mil reais, acredito eu. Tô falando de uma forma geral. Tudo de mensalidade, material didático, combustível, transporte, enfim, o que seja, a alimentação durante esse tempo, uma base mais ou menos, isso é numa comum aí, tá? Se for olhar algumas outras, aí sai muito mais caro que isso, 250 mil reais, tô botando a grosso modo. Aí você investe 250 mil reais para a pessoa chegar no fim do curso, vai trabalhar atrás de um balcão, vendendo parafuso, sei lá, vendendo tecido, ou trabalhando, não desmerecendo, não estou desmerecendo, mas não haveria a necessidade da pessoa se dispor. Aí o que acontece com essa pessoa que foi para trás do balcão, que não consegue mais evoluir, ou que tenta fazer como advogado, mas o advogado tem um tempo de latência muito grande, porque tem um tempo de latência para poder começar a ganhar dinheiro. Então ele não sai da faculdade ganhando dinheiro, ele sai da faculdade com um problema na mão. Ele tem que levar clientes, ele tem que buscar clientes, tem que começar a fazer as suas próprias vendas para poder fazer com que a sua vida comece a acontecer. E aí você pega um bando de funcionário público lá, o escriturário, juiz, promotor, que não estão com muita vontade. Até que juiz e promotor às vezes até está com boa vontade, mas chega lá, é preso pelo sistema e fica lá enclausurado, encarcera projetos. Fala, Tadeu, um abraço pra você, meu irmão, tranquilo? Te veio na sua área agora esse final de semana, fui aí na loja, na frente da tua loja aí. Só que eu não te encontrei, nem te chamei porque já tava só na correria. E aí uma pessoa faz a faculdade de Direito, fica aí um tempão gastando dinheirão e a pessoa não trabalha, ela vai trabalhar atrás de um balcão, por exemplo. Nada de errado, voltando a dizer, nada de errado trabalhar no balcão, mas a pessoa foi infectada ela vai sair da faculdade e vai ganhar rios de dinheiro e ela se fode de verde e amarelo, porque como um advogado, por exemplo, ele leva, no mínimo, uns 2 anos e meio para começar a ganhar alguma coisa trabalhando na rua. E se tiver algum advogado aí que assistir isso daqui, pode falar aí e dar um retorno para mim depois aí, e me diz se é mentira. São no mínimo 2 anos e meio para começar a receber alguma coisa. E aí a pessoa sai influenciada pelos grandes salários de juízes que trabalham 3 dias por semana, em horários muito longos e extensos, de 4 horas de trabalho por dia, assim como os promotores. Alguns trabalham um pouquinho mais, alguns trabalham um pouquinho menos, enfim. E vai mais ou menos por aí, ganha-se rios de dinheiro aí, um salário de 20 tal, 34, 50 mil reais. Alguns aí ganhando até 300 mil reais, a gente não vai falar nada a respeito disso daqui, porque eu não estou aqui para denunciar ninguém. Então, mas isso são uma minoria de pessoas abastadas que estão fazendo uma coisa que já foram escolhidas pelo próprio sistema. Elas não estão ali para poder fazer. Não foram de carreira, elas foram empurradas. E a maioria é influenciada negativamente quando não consegue fazer com que a sua ideia que tinha inicial, de que a mãe e o pai falaram, meu filho, faz faculdade, vai lá, você tem que fazer a faculdade, porque é isso que vai te dar dinheiro. E aí você faz a faculdade, não dá dinheiro, você não consegue fazer nada, porque você não tem o tempo hábil de conseguir fazer com que a coisa aconteça. Você vai trabalhar atrás de um balcão e aí começa a sofrer de depressão, aí começa a ter problema de fígado, de rim, de estômago, coração, mental, e aí começa a ter um monte de outros tipos de problema que você não teria se você não tivesse sido influenciado erradamente a trabalhar com coisas que não são da sua alçada. Gente, olha só, eu sou um bosta em matemática, velho. Eu só sei fazer o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo da matemática.
Mas tem gente que funciona a matemática que é uma coisa de louco. É mentira? Não, tem gente que é gênio mesmo. Pega na matemática ali e dissolve a parada, que é uma coisa surreal. Não é o meu caso. Mas eu tive a consciência de que eu não sabia e não tenho aptidões para ser. Eu também não estou triste nem sofrido por conta disso, não. Eu sei que não tem, tudo bem. Eu me conheço, eu sei quem sou eu, então eu não preciso ficar preocupado. E quando eu falei, igual ao meu filho, no caso do meu filho, porque é o que eu posso falar, é o que eu vivi, que eu vivo de perto, que eu falo próximo. Que eu não precisava que ele viesse com as maiores notas do colégio, porque colégio não é profissão. Colégio é simplesmente uma passagem. É ali que ele vai aprender a ler. É ali que ele vai aprender a escrever. É ali que ele vai aprender a fazer contas. E eu acho que não há mais necessidade de nada além disso para as pessoas começarem a desenvolver. Aí tinha que ter outras coisas linkadas ao crescimento e desenvolvimento dessas pessoas que vão para a escola no intuito de aprender. Porque quando ele é menosprezado porque ele tem dislexia, por exemplo. Hoje em dia consegue se descobrir rapidamente quando tem dislexia. Eu sou disléxico. E eu não tenho o menor problema de te falar. Eu tenho TDA. Eu não tenho TDAH, que seria transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não sou hiperativo. Apesar de eu ser muito agitado, eu não sou hiperativo. Mas eu tenho transtorno de déficit de atenção. Eu tenho dislexia. Eu não sou infeliz por isso, nem tenho problema psicológico por conta disso. Mas eu sei a minha limitação. Quando eu era pequeno na escola, eu passava como se fosse burro. Uma pessoa que não aprende as coisas igual a todas as outras. Nunca me chamaram muito de burro não, viu? Mas me tiravam das coisas para eu não ter que fazer. Então automaticamente dava uma descompensação. Hoje, na época me afetava mais porque não tinha ninguém para me orientar ou para falar a respeito desse tipo de coisa, para poder fazer com que isso não me afetasse e nem afetasse o meu desenvolvimento. Eu repeti a quinta série 5 vezes. Eu tive problemas sérios, logicamente, nessa mesma época. Então eu levo na consideração que a desestrutura psicológica, pelos motivos das coisas que me aconteceram nessa época da minha vida, que eram de 10 anos, 10, 11 anos aí pra frente, foi realmente uma coisa muito complicada, mas, enfim, se alguém tivesse parado para analisar todas essas dificuldades que eu tinha, que eu já tinha, antes dos meus 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, eu já tinha essas dificuldades. Se alguém tivesse parado para analisar, essa coisa eu teria tido uma outra evolução na vida. Eu teria feito muito mais coisas diferentes do que realmente o que me foi imposto pela sociedade, pelo sistema e pela globalização nacional, né? Esse formato onde que diz que o mundo inteiro tem que ser assim. E é mentira, tá? É mentira. O mundo inteiro não tem que ser assim e as pessoas não têm que sofrer para poder fazer determinado tipo de coisa. Cada pessoa tem um dom, isso é fato. Então cada pessoa tem que ser massageada em cima desses dons naturais que ela tem. Ela está de novo? Que ela tem para que ela possa evoluir. A involução se dá pela condição de não permitir ou de dar informações erradas às pessoas que o conhecimento dela não consegue chegar em determinados tipos de alcance, como eu na matemática. Eu posso esquecer, porque isso não é a minha vibe, mas em compensação nas histórias, em criação de história, contação de história, montagem. Tanto é que a minha vida hoje é fazer o quê? Fazer filmes e cinema. Contar histórias. Fazer vídeos e coisas relacionadas às histórias e evoluções de outras pessoas. Isso é o que eu pretendo e eu vou fazer até o fim da minha velhicezinha. Quando eu tiver velhinho caquético lá, que eu já não consigo mais pensar nem reconhecer ninguém, eu acho que ainda vou continuar vendo filmes. Eu vejo com pessoas aí que tem até um problema sério aí
como é que é o nome dessa Alzheimer, né? De Alzheimer, pessoas que eram voltadas, que deveriam ter sido músicos, cantores, cantora no caso, eu posso dizer tacitamente, uma pessoa do meu convívio que está com Alzheimer, que deveria ter sido cantora de ópera. Isso era a vida dela e não fez porque foi criado um flow na cabeça que ela tinha que ser outra coisa, que ela tinha que ser mãe, que ela tinha por obrigação de ser. Não que não tenha que ser, tem que ser, tudo bem. Se quiser que ser, pode ser, enfim, o sistema é esse. Mas a pessoa tinha toda a condição e a qualidade para poder não ser, para ser uma grande cantora. E hoje, mesmo com Alzheimer, ela sabe as músicas. Sabe por que isso acontece? Porque o Alzheimer não destrói o que o ser humano nasceu para ser. Ele não consegue destruir o seu dom pessoal. Eu acredito que se eu tiver Alzheimer lá mais para frente um pouquinho, que o Alzheimer não venha me atrapalhar nas minhas não digo nas criações de vídeo, mas pelo menos na composição das histórias eu acho que não atrapalhará. E eu até mesmo de eu ver os filmes e entender os filmes, eu acho que isso não vai me atrapalhar. Porque eu acho que isso daí é uma coisa... Eu acho também. É uma coisa que veio para mim. Isso é o meu dom. Isso é uma coisa que eu nasci para ser, basicamente. Para trabalhar com audiovisual. Porque eu gosto e porque eu faço, porque é fácil para mim. Porque o que é dificuldade para os outros, para mim não é. Eu não vejo tanta dificuldade nessas coisas. Mas... se eu tivesse sido levado a essa vida, ao conhecimento disso daí, se a pessoa que tivesse me observado lá quando eu era menor, quando eu era pequeno, com déficit de atenção lá, que não prestava atenção em nada, mas que eu prestava atenção em coisas que são ligadas a esse mundo, a esse universo, se as pessoas tivessem me levado ao entendimento e ao conhecimento para fazer com que isso fosse real na minha vida, naquele momento, lá atrás, o que eu seria hoje? Será que eu teria feito coisas diferentes na minha vida? Ou será que eu teria feito coisas maiores? Agora eu acabei contando um pouco sobre mim, mas eu dei como exemplo. Agora existem a vida de outras pessoas que estão sendo consumidas lá na primeira infância pelo um sistema torto e podre, aonde que dizem que você não pode crescer e que você não pode evoluir. Se você for muito maluquinho, que se você for cheio de ideias, você tem que ser afastado do povo, porque, olha só, veja bem, a pessoa que está criando ideia vai bagunçar o sistema de outro. A pessoa não pode ser criativo ou ter desenvolvimento ou fazer com que... Valeu, Tadeu, obrigado. Você também tem um talento monstro também nessa tua mão aí. Ainda bem que você descobriu cedo também, ainda tem isso. Foi ótimo isso daí, porque a tua vida evolui com uma velocidade incrível. E as pessoas deixam de fazer com que isso seja a parte mais importante. Lá atrás, na primeira infância das crianças, fazendo com que isso seja o desenvolvimento primário. Quando a pessoa a criancinha entra para aprender a ler e escrever, ela já tem que ser incitada ali naquele pequeno mundinho, o primeiro mundinho que ele está vendo, fora dos pais e da mãe, dos irmãozinhos, quando tem, no caso, é ser colocado à prova, ou ser colocado em teste para essas crianças, algumas coisas que são importantes, como importantíssimas, diga-se de passagem, como arte, como esporte, que está sendo esquecido e vilipendiado pelos sistemas públicos. A música é uma coisa extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, desde pequenininho, porque a música mexe com todo mundo, mexe até com os bichos. As feras são acalmadas com música. E devia ser ensinado as crianças a cantarem desde pequenininho, tocar um instrumento. Isso desde a primeira infância. Ensinar línguas, por que não? É a coisa mais fácil para uma criança aprender a falar qualquer língua que for, vendo coisas do universo dela, ali dentro daquele universo
que existe para a criança mesmo. Tanto é que criança vai para qualquer lugar de fora aí, em um ano volta falando tudo. Os pais passam 3, 5, não volta falando nada. Quando fala, ainda fala errado pra cacete. E as crianças vão lá e falam que, pô, vem com um primorzinho, cara. Mas por quê? Porque a cabecinha tá... A informação entra e vai, que é uma beleza. E se você não suflar isso daí, insuflar essas possibilidades da criança de poder desenvolver, ela vai desenvolver. E se você dá possibilidade de colocando elas em situações onde que são várias línguas, várias músicas, vários esportes, tem coisas que são mais importantes aí, que agora me foge nesse exato momento, me fugiu a ideia aqui, mas que vão ser de extrema importância para o desenvolvimento dessas crianças. E eu tô aqui nessa vibe falando aqui, e vou começar a falar a cada vez mais a respeito disso daqui, porque eu acho que as crianças são o futuro do nosso país. Não vai demorar muito. A bomba que ainda está para vir, que vai acontecer agora durante esse tempo, vai acontecer coisas muito brabas ainda, mas isso não vai influenciar e nem vai atrapalhar, acredito, que a vida da maioria das pessoas no nosso país. Vai dar um problema? Vai dar um problema. Isso é fato. Isso está escrito, isso está limpo e clean, total, de que isso vai dar um problema em breve, teremos um problema muito sério no Brasil. Mas independente disso, as pessoas que criam têm que continuar criando. As pessoas que evoluem, que criam coisas para a evolução de outras pessoas, têm que continuar fazendo. A questão das crianças pequenininhas de serem inseridas a um mundo onde que elas entendam a vida como um todo, sendo música, línguas, esportes, convivência, a convivência de um com o outro, sem essa porra desse gênero, de colocar gênero, fazer divisão de classe. Não tem divisão de classe, ser humano é ser humano e acabou. Um é um e o outro é outro. Ah, mas ele é gay ou não é, não importa, isso não faz a menor diferença, nunca fez. Mas bota essa classificação de gênero. Ah, porque é preto, porque é branco, porque é amarelo, porque é azul, porque não tem isso. Mas aí ficam criando um sistema para divisão, para poder botar o freio de burro em todo mundo, puxar a rédea e fazer te guiar para onde que quiser te guiar, e você não se permite a ser desse jeito. Quando deveria ter sido ao contrário, deveria ser a melhoria e a melhoria de condição de cada um por cada um. Ah, mas pai e mãe, pai e mãe que tem que educar, não é a escola, já começa por aí. Mas a escola te dá condições de você poder ensinar coisas novas aos seus filhos. E fazer com que eles evoluam no futuro. E não separar eles em classe, em gênero, começar a insuflar ideias pecaminosas na cabeça de criancinha. Se ela tiver, tudo bem. Tem criança que já nasce, mesmo com algumas coisas mais evoluídas que outras, porque isso faz parte da evolução. Tá tranquilo, beleza. Então entenda essa criança como uma criança diferente, mas isso tem que partir dos pais e dos quem entendeu que está fazendo diferente, para fazer com que essa criança seja criada de uma forma um pouco diferente das outras, por conta de algumas adiantamentos. Uma coisa que é muito importante aqui no Brasil e que é tolhido, voltando até a essa situação das crianças gênio. Crianças com cérebro avantajado, crianças que aprendem coisas com muito mais facilidade. Aqui no Brasil é proibido, você sabia? Foi criada uma lei ridícula, uma lei ridícula, que faz com que a lei é ridícula por si só. Quem foi o imbecil que criou isso daí, enfim, não vou nem falar quem é o imbecil não, mas deixa eu falar. A lei diz que uma criança que tem uma condição de fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, aos 14 anos de idade, é proibido pelo sistema de fazer. Por quê? Porque vai gerar nas outras crianças uma insuficiência. Porque, você veja bem, olha só, uma criança com 14 anos, como já aconteceu lá nos Estados Unidos, entrava para a faculdade de medicina, não pode. Como é que vai fazer as outras crianças de 14 anos?
vai menosprezar as outras crianças? Vai menosprezar, qual é o problema? Não tem nada demais. Algumas crianças nascem com um cérebro maior, com uma evolução maior, uma coisa maior, e outras com menos. Porra, beleza. Ah, mas meu filho vai se sentir menosprezado, então faz ele, incita a cabeça dele a melhorar. E tem algumas crianças que já vêm predispostas, já vêm com software baixado nelas próprias ali, para poder fazer a coisa já, a evolução total, né? E outras não, e outras vão evoluindo com o tempo. E tudo bem, isso daí faz parte do sistema e isso tem que ser assim. Mas não pode tolir as que não são. Porque as que têm evolução melhor, elas têm que ser aproveitadas o mais rápido possível. Seja, que nem o menino lá falou que veio de Marte, como é que é o nome dele? Que ele sabia matemática monstra, engenharia monstra. O moleque até esqueci o nome dele agora, que falou que veio de Marte. Tá aí no Google aí. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. O moleque já sabia, já nasceu sabendo, cara. Aí como é que você vai parar uma criança? Ele aprendeu a ler com 6 para 7 meses de idade. Ele já lia, cara. Ele já lia, já falava e lia com 6 a 7 meses de idade. Para ter uma noção. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai tolir essa criança? Não tira da escola porque ele está atrapalhando o desenvolvimento das outras crianças. Então acelera ele, bota lá com os adultos, pô. Ah, mas aí os adultos vão se sentir mal. Duvido! Eu duvido, eu dou minha cara a tapa para um adulto que estiver fazendo uma faculdade, um maluco de 20 anos que vai estar fazendo uma faculdade de medicina, sei lá, deu uma ideia da medicina, porque me veio a cabeça. Aí entra um moleque de 14 anos, ele vai se sentir mal. Mas vai nada, rapaz, ninguém, toda pessoa que tem a não ser que seja influenciada por essas desgraças governamentais aí, que falam que, pô, olha só o que tá fazendo, pô, o molequinho tá passando todo mundo, deixa de ser ridículo, cara. O moleque é bom, tem que botar o moleque pra frente, empurra ele pra frente, dá mais conhecimento pro moleque, deixa ele fazer a parada acontecer. Não é travar, não. Em vez de trazer o povo pra baixo, tem que empurrar o povo pra cima, porra. Esse que é o grande mal do Brasil. Aí vem a síndrome do cachorrinho vira-lata. Não, porque a gente tem que ser vira-lata. Brasil não desenvolve na medicina, porque, porra, tem médico pra cacete, bom pra cacete no Brasil. Só não evoluíram mais porque esses calhordas pararam as pessoas de evoluírem. No Brasil não é investido em ciência, por exemplo. Antigamente, quando eu era pequeno, ainda tinha uma matériazinha lá de ciência, tinha até uns campeonatos de ciência nacionais, estaduais, municipais, tinha um negócio para poder fazer com que a cabeça crie coisas, que pense coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não é CDzinho de Pablo Vittar. Não tem nada a ver com música ou com qualquer gênero que seja, mas fazendo com que a criança seja modificada a forma de pensar, ao invés de evoluir, vem para a involução. O não desenvolvimento. Ao invés de evoluir a criação e o desenvolvimento, dar mecanismos para as crianças, principalmente, que são essas que vão querer fazer a diferença, porque vem com esse software natural instalado na cabeça da criança, de evolução, de melhoria, de criação, sabe? E dar condições, dar ferramentas, mostra para a criança algumas coisas, não é para punir, não. Não é para punir, não. Se você não seguir a minha cartilinha, olha só, eu vou te punir, porque aí vem a desgraça do professor, que é só punidor, não é o professor, a maioria. Não estou falando de todos, não. Eu vejo uma grande maioria, não vou dizer que são todos, que eu não posso massificar, não. Mas chega lá, são punidores. Eu dei a matéria tal, minha resposta é tal, tem que ser igual ao que eu pensei. Porra nenhuma! Todas as perguntas e todas as respostas são diferentes para cada pessoa. Cada pessoa tem um entendimento diferente sobre diversas coisas. E ainda bem que é assim, porque não existe um computador central, não, meu irmão. É um por um. Cada um tem o seu próprio computador separado. Cada um pensa, não uma síndrome de um Wi-Fi que vai para dentro da cabeça e você tem que evoluir de acordo com a evolução do outro, não, porra. Você só pode até 40 kbps, para partir daí você não pode mais. Pô, mas meu cérebro é de 256, foda-se, azar o seu, você só vai poder usar até 40 kbps, porque senão os outros não vão acompanhar. Eu quero que se foda os outros.
Tem que fazer a coisa para melhorar as condições de quem tem condições para melhorar. Não é travar e derrubar a vida dessas pessoas. Então, quando não fazem esse trabalho de evolução, o país vai por água abaixo, como está acontecendo hoje em dia no Brasil, de uns anos para cá, né? Que aí tá uma porrada de moleque aí, um monte de criança de 18, 15, 16, 17, 18 anos, até 20 anos, aí 20 e pouquinho aí, que são como é que é? O grupo do neném. Já ouviu falar? Grupo neném. A desgraça nem trabalha nem estuda. Quando trabalha, trabalha mal, faz tudo errado para sacanear o patrão, porque foi instruído desde pequenininho dentro da porra da instituição, que tá lá que falando assim, ó, que você patrão como é que é? Patrão é inimigo, o inimigo público número 1, né? O patrão é o inimigo público número 1 e o desenvolvimento, não, porque se você vai ajudar, vai fazer o negócio acontecer direito, pra que você vai fazer isso? Ora, bolas! Você tem que ser funcionário público, porque a porra do funcionário público, se fizer tudo errado, que se foda. O máximo que vai fazer é uma reprimendazinha. Olha só, menininho. Aí vai ter que chegar com todo carinhozinho, porque não pode falar nem agressivo, né? Porque o indivíduo que erra como servidor público, ele não pode ser punido. Você sabia disso? Ele não pode, não. Quando muito, a punição, quando muito, toma uns diazinhos de gancho, encosta ele ali, tira ele do setor, bota pro outro, deixa ele encostadinho, não fala com ele não. Não, já fez merda, deixa ele quieto. Ou se ele aparece querendo fazer alguma coisa melhor, ele começa a prestar serviço que ele se propôs quando ele entrou, aí tiram ele também. Porque aí, porra, ele tá dando ideia, mas ele tá com interesses políticos, esse filho da puta. Ele tá aqui pra roubar ou pra dar alguma coisa assim ele vem com uma ideiazinha de ser um outro cargo político mais pra frente, né? E não simplesmente pelo trabalho que ele foi contratado para fazer. Não, isso não. Se ele for melhor, puta que pariu. Não, tira esse cara daí. Então, é assim que é o Brasil e é assim que é colocado na cabeça das pessoas. Aí joga a pessoinha para poder influencia na cabeça para ser esse funcionário de merda. Sempre. Um funcionário de merda que você não pensa, que você não cria, que você não faz. Mesmo que você tenha ideias, que você vê que a coisa melhora, você fica quieto, tu mete essa língua na boca, ô desgraça, porque se você falar alguma coisa e der que tiver que dar trabalho pro resto aqui, porra, a gente vai te botar vai fazer qualquer coisa para poder te atrapalhar a tua vida. É o que fazem direto e reto. E assim também é na iniciativa privada. As pessoas começam a chegar, fazem um trabalho, começam a fazer um trabalho legal, aí o patrão fala assim, pô, legal, tá maneiro, tá, não sei o que, pô, funcionário é bom. Daqui a pouquinho já vem outro e fala, pô, qual é, meu irmão? Aqui, porra, tá fazendo a parada aí. Eu sei porque eu já passei por isso, tá? Eu não tô falando de jogando, conversa fora, não. Começa a fazer uma coisa, evolui naquela situação onde fica bom pro patrão, o patrão fala, pô, maneiro, hein? Maneiro, hein? Aí chega o filho da puta, encosta e fala assim, pô, mano, qual é? Pô, tu tá fazendo uma parada aí, o cara qual é? Tá querendo puxar saco do patrão, meu irmão? Não, velho, eu tô sendo contratado, eu fui contratado para fazer isso. Quando ele me chamou para trabalhar, ele me chamou para trabalhar para fazer isso, não foi para poder. Eu só tô melhorando o processo para aquelas outras pessoas que são dependentes disso que eu tô vendendo, o que ele está vendendo, que eu estou trabalhando para que a coisa aconteça. Porque a pessoa que compra, o comprador desse produto ou serviço, ou seja lá o que for, que você esteja trabalhando para alguém que está fazendo, essa pessoa tem que ter o melhor atendimento, tem que ter o melhor produto sempre. Sempre. Não uma vez ou outra, não. Ele tem que ter sempre o melhor produto. E aí, os teus que trabalham com você, que são insuflados por essa ideia mentecapta de um desgraçado que criou uma porra de um sistema de merda, faz com que o indivíduo não queira evoluir. Se não evolui. Se você evoluir, vem os outros e te pega na porrada. Porra, maluco, você tá querendo chamar a atenção do patrão aí? Qual é? Tá querendo fazer o quê? Tá querendo me derrubar, meu irmão? Aí já pronto, já bloqueei a cabeça da pessoa. Pô, não tô aqui pra não tô aqui pra te derrubar. Eu tô aqui pra poder fazer um serviço que eu achei que a pessoa merece, porra. A pessoa que tá comprando o meu patrão, ela merece. Mas aí o patrão vira o inimigo.
Não, porque ele tá aqui, eu tô aqui, porque ele precisa me dar dinheiro, pô. Tá fazendo o quê? Pô, isso é maneiro, porra. Ah, mesmo que eu faça tudo errado, que se foda, rapaz. O importante é que ele me pague. O resto que eu não quero nem saber, porra. Eu quero saber se ele me pagar. Aí quer dizer, os serviços são piores, os produtos são piores, porque pessoas foram influenciadas erradamente já lá na infância, colocado num sistema podre, pútrido, feito para diminuição da melhoria das pessoas, fazendo com que esses indivíduos fiquem cada vez piores. E aí vem outras pessoas com ideias evolutivas, fazendo com que pessoas queiram evoluir, que pessoas... Eu vou criar, em pouco tempo, um sistema novo de ensino para evolução de crianças. Eu vou fazer milionários com menos de 20 anos. Não sei quanto tempo vai levar isso daí para poder montar esse sistema, não. Mas eu acredito que em mais ou menos uns 2 anos, 3 anos eu consiga montar o sistema já para poder funcionar. Porque o produto já está aí, já está o formato, já está tudo desenhado, já está tudo acertado para que isso seja uma verdade absoluta para a realidade brasileira. E que a evolução comece. Que comecem os jogos, que nem os caras lá no Coliseu, que comecem os jogos e aí vai pra arena mesmo. A molecada com a cabeça explodindo de ideias, fazendo com que crianças pensem, porra. Que elas façam a coisa acontecer na cabeça delas, que elas possam criar, desenvolver e fazer com que a coisa seja de verdade. Porque ela tá ali, ela é de verdade, porra. Aí as pessoas não têm que ficar travando. Ah, coitadinha da criança, olha só o que estão fazendo. Não, a cabeça da criança é limpa. E ela faz um ser humano melhor no futuro. Não vai ser uma pessoa frustrada, porque ela vai descobrir os seus dons e os seus talentos com antecedência. E elas vão fazer aquela coisa com uma facilidade incrível. E ainda vão receber para isso. Possivelmente. Porque automaticamente quando você cria um produto que resolve o problema de alguém te paga por isso, lógico. Se paga bem, se paga mal, isso vai depender do que é que você está fazendo. Mas você pode fazer vários. Então não precisa e não pode ficar preso em uma só. Tem que ser processo evolutivo de várias coisas, fazendo com que várias delas possam acontecer. Peraí que eu vou ler a mensagem aqui de baixo aqui, que eu estou meio ceguinho, não estou enxergando mais de perto não, viu? Mahatma Gandhi, colega advogado, uma vez disse: o dia que o povo liderar, os líderes os seguirão. Entendeu? Porque o brasileiro está intelectualmente poderoso. Ah, com certeza. Com certeza. É criado este formato para que as pessoas não precisem criar. Não cria nada, já está tudo aqui. Tudo que precisa está aqui. Olha só. Você basta ser batedor de prego. Não precisa evoluir, não. Não evolua. Não crie coisas novas. Para que você vai criar coisa nova? É só para dar mais trabalho. Você vai criar um sistema. Cachorro procurando um buraco novo ali, ó. Criando um sistema onde você vai fazer com que outras pessoas tenham que trabalhar também. Porra, não! Deixa todo mundo encostado. Não! Não é para deixar todo mundo encostado, não, cara. É para fazer com que pessoas possam criar, possam aprender e possam fazer uma vida em um mundo diferente. Porque o mundo precisa de evolução. A evolução, de um tempo para cá, então, ela se transformou numa coisa monstruosa depois da criação do computador. E o computador quem criou não foi o americano, não, tá? Quem criou o computador foi o alemão, na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Um dos motivos da Segunda Guerra Mundial, computador, internet. Quem criou foi o alemão. Mas eu não vou entrar nessa parte da história, não, porque não adianta a gente também ficar debatendo esse tipo de coisa. Porque a evolução foi a partir disso daí. A grande evolução. O mundo evoluiu em 40 anos, o que em... sei lá, que existem de registros históricos e registrado mesmo em atas, de 16 mil anos para frente. Em 40 anos ele evoluiu muito mais do que 16 mil anos para trás. Então quer dizer, a evolução do ser humano se deu
a partir das tecnologias que foram implementadas, que foi impostas à disposição do ser humano. Então, me diz, na boa, por que o Brasil não pode crescer? Aonde que está escrito que nós somos um povo burro ou bastante para não ter que crescer ou desenvolver? Temos que fazer coisas diferentes, sim. Temos que movimentar ideias diferentes, sim. Todos os dias apresentando e trazendo novas informações para que a gente possa ter ainda mais evolução pessoal, evolução tecnológica, evolução como ser humano mesmo. Evolução emocionais também. Fazer com que as pessoas saiam desse mundinho fechado, aonde que não acreditam na possibilidade de botar os seus sonhos, as suas vontades à disposição de outras pessoas. Meu avô foi um grande pintor. Foi um dos grandes mestres da pintura do Brasil. O nome dele é Edgar Walter. Quem estiver assistindo aí, depois procura no Google aí. Ele também chegou a ser o segundo bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ele foi chamado para ser o primeiro bailarino do Teatro Municipal e ele desistiu de ser o primeiro bailarino do Teatro Municipal. Aí vai falar, nossa, ele é louco! Não, é porque se ele fosse o primeiro bailarino do Teatro Municipal, ele não poderia mais fazer aquilo que ele sabia que era destino dele, que era pintar. Ele queria ser pintor. Ele foi dançar, ele foi fazer balé para poder ganhar dinheirinho, para poder pagar a aula de pintura dele durante o tempo que ele precisava para poder fazer a coisa acontecer. E ele se transformou num dos maiores nomes da pintura nacional. E ele falava sempre uma coisa para mim. Eu vou até terminar porque eu tenho que fazer uma reunião agora, que já tá mesmo na hora. E ele falou uma coisa que era muito importante, que até hoje é muito importante para mim. Que a palavra é o seguinte, a frase é o seguinte: o que o ser humano for capaz de pensar, o ser humano é capaz de criar. Seja lá qual for o pensamento. Porque a primeira menção da coisa é o pensamento sobre aquilo. Agora volta para a minha realidade, para a nossa realidade de agora. Tudo que foi pensado, tudo que existe, tudo e qualquer coisa que existe foi pensado pelo telefone celular, esse celularzinho, uma bateria, tudo que você existe hoje. Existe porque foi pensado por alguém. E se alguém pensou, alguém criou e alguém fez, você também pode fazer, você também pode criar, você também pode pensar. E você pode presentear o mundo com as suas criações. Porque você é tão capaz quanto qualquer um outro grande nome no mundo foi. O grande criador, o grande filósofo, ou grande, enfim, influenciador foi para uma geração ou para várias pessoas. Você também pode ser. Você pode ser para uma pessoa, para uma família, ou para milhões de pessoas e milhões de famílias ao mesmo tempo. Você pode ser essa pessoa com os seus pensamentos. Você pode criar coisas e criar produtos e ter situações aonde você pode oferecer às outras pessoas tudo aquilo que foi pensado. E você pode criar o seu pensamento. Tudo é criável desde o momento que você pensou. Então, eu vou deixar isso daqui salvo, vou botar no IGTV, eu vou deixar aqui. Muito obrigado, Tadeu, pela interação aqui. Eu não consegui ler muita coisa porque eu estou sem óculos. E quando eu boto óculos aí fica um pouco mais fácil, né? E na próxima eu te chamo, se for possível, se tiver aí na disposição de poder falar um pouquinho aqui, da gente fazer um bate-bola aqui, vai ser muito bacana, viu, Tadeu? Porque você é uma pessoa que é uma das pessoas que eu cito teu nome, viu? Eu cito teu nome de vez em quando. Quando acontece, uma vez, algumas das vezes que eu trabalhando como Uber aqui, né? Que eu até contei mais para trás um pouquinho, não sei se você ouviu.
de pessoas que vão para a faculdade fazendo aquilo que são... que não estão fazendo aquilo que exatamente que elas precisam fazer, porque a vida delas são voltadas para determinado tipo de coisa. E eu sempre falava a respeito da sua ideia, né? De você ter feito um programa, você fez processamento de dados porque você queria criar um programa para resolver um problema, que é para resolver o problema. O teu programa é um programa que resolve o problema, é um problema comercial, é um problema de PDV, né? Então, ponto enfim, de mercados e enfim, de tudo. E que você começou a fazer faculdade de engenharia porque você quer fazer mecatrônica, né? Então, a tua vontade na sua vida de montar robô, criar robótica, de fazer... E você tem buscado, tem feito exatamente tudo voltado a ser o que você acredita e vê como sua real possibilidade de vida, né? Então, acaba sendo uma dessas pessoas que eu sempre cito. Você tem o Sérgio, tem outras pessoas que eu vou sempre citando a respeito disso daí, que são pessoas que foram e que buscam exatamente as suas vontades, aquilo que ela quer evoluir para o mundo, que ela quer mostrar para o mundo. Aí saiu de uma faculdade, terminou a outra, saiu de outra, foi para outra, tudo voltado em engenharia mecânica, engenharia eletrônica e agora mecatrônica, né? Que eu lembro que você tinha falado para mim já na primeira programação de dados, né? Programação, depois foi engenharia elétrica, engenharia eletrônica e mecatrônica. Eu não lembro mais a sequência não, mas eu lembro disso daí. Então, uma dessas pessoas da evolução do ser humano é você. Então, o que eu sempre falo, que é o caminho da evolução do ser humano. E que tem que ser desse jeito, porque pensado e com ação, o pensamento ganha forma, né, cara? Então, a gente tem que fazer exatamente isso, fazer com que a coisa seja a real para nós e que a gente possa fazer o melhor. Tamo junto. E que possamos ser cada vez melhores naquilo que a gente se propôs a fazer. Porque a evolução é importante e é necessária. E brasileiro só não aprende mais, só não faz mais porque é travado desde pequenininho e a gente vai mudar essa história. Eu estou disposto aqui a mudar o consentimento e os processos de evolução do ser humano. Não por mercadologicamente, mas por evolucionalmente, fazendo com que as pessoas possam criar seus pensamentos melhores e fazer produtos a partir daquilo tudo que eles pensaram. Porque o ser humano é foda e nós brasileiros somos mais fodas ainda. A gente tem condição, e muita condição, muito maior do que muitos outros países no mundo, até mesmo pelo jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro já mostra a evolução da criatividade do ser, que nós brasileiros somos fodas. E, portanto, eu acredito muito que se der um pouco mais, o Brasil vai muito mais longe do que qualquer outro lugar, qualquer outro povo do mundo. E eu acreditando nisso, eu acreditando nas pessoas e acreditando em tudo isso que eu tenho visto e entendido, eu realmente quero ser uma dessas pessoas que vão ser o apoio dessas pessoas poderem evoluir. E com certeza eu vou precisar da tua ajuda, Tadeu, mais para frente, com toda certeza, para poder falar a respeito disso daí. Tá bom? Muito obrigado, já estou ficando sem voz, tenho que ir para uma reunião agora, que senão daqui a pouco eu chego atrasado, o pessoal fica bravo pra caramba comigo, com razão, porque quando a gente marca a hora a gente tem que cumprir. E eu, por minha vez, estou sempre muito dentro, sempre dentro dos parâmetros do que a minha previsão seja sempre acertada. Tá bom? Valeu, gente, muito obrigado pelo tempo que vocês ficaram aqui, muito obrigado, Tadeu, pela interação. Eu quero fazer uma live contigo depois, para a gente poder fazer jogar mais questionamentos para o público e falar mais coisas. Beleza? Conto contigo aqui também, na live. E aí depois a gente troca essa ideia. Valeu, meu irmão. Um abraço para você. Um abraço para todos que tiveram aí, que vão assistir o vídeo a partir desse aqui agora. E quem quiser me seguir aí na rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook, enfim. Tá todos eles aí, Edgar Ziller Freitas, arroba Edgar Ziller Freitas, ou arroba Edgar Vicente Simons, também são a mesma coisa. Se quiser também, pode procurar no Google aí, vai lá
na pesquisa do Google, bota Edgar Ziller Freitas, vocês vão ver as bagunças que eu faço por essa minha vida toda aí, tá bom? Valeu, gente, um abraço pra vocês. Até. Tchau, tchau.